Tenho certeza que você conhece aquela frase ali, mas sem aquele não. Deus tarda, mas não falha. Você já ouviu essa frase? Deus tarda, mas não falha. Só que a verdade bíblica é que Deus não tarda e Deus não falha. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite. Se você acha que o seu ano está acabando e que ainda não dá tempo de acontecer o seu milagre, dá sim. Porque Deus ele não tarda e Deus ele não falha. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 4 e o versículo 5, na nova tradução da linguagem de hoje. Olha que expressão interessante logo no começo do versículo. Mas, quando chegou o tempo certo. Você está conseguindo ler isso aí? Quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei. 5. Para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Vou fazer uma breve brincadeira com você aqui. Você está com sua bolsa aí, você que é mulher? Mostra ela para mim. Pode ficar tranquilo que eu não vou pegar nada. Você que é homem está com a sua carteira? Você fala, por que esse menino está perguntando a bolsa da carteira? Meu Deus do céu, o pastor já olhou torto para mim ali. Ó. Mostra sua carteira aí. Você está do lado de um irmão bonito? Então mostra esse irmão bonito aí para mim. Agora eu quero que você me mostre o seu tempo. Você consegue me mostrar o seu tempo? Não é o relógio, não. Por que eu não consigo te mostrar o meu tempo? Porque o tempo pertence a Deus. Amém? Nossa carteira, nossa roupa, aquilo que nós temos pertence a nós e nós conseguimos administrar aquilo que pertence a nós. Agora, o nosso tempo pertence a Deus. Ele te dá 24 horas todos os dias, a hora que você abre os seus olhos, para você administrar aquelas 24 horas. Mas esses 40, 30, 20, 10 anos que você viveu, estava sob o controle dele. E tudo que você vai viver ainda está nas mãos de Deus. Então nós precisamos entender que o tempo, ele pertence a Deus. Esse é o primeiro ponto, para que a gente entenda que Deus não tarda e Deus não falha. O que nós costumamos fazer todo final de ano, além de comer bastante? Tenho certeza que você comeu bastante, o nutricionista autorizou. Nós costumamos fazer o quê? Uma retrospectiva, todo final de ano. Você senta lá num café, ou senta com a sua família, ou senta em qualquer lugar. Pensa assim, deixa eu ver o que eu alcancei em 2019 e o que eu, por um acaso, não consegui. Todo final de ano é assim, você faz uma retrospectiva e depois você faz um planejamento para 2020, para o próximo ano. E o que eu quero trazer essa noite para nós? No que diz respeito a coisas materiais, alguma coisa não tão importante, às vezes é fácil para a gente falar assim, 2019 não deu, mas 2020 eu consigo fazer aquilo. E você não se entristece, você fala, poxa, eu vou continuar tentando e em 2020 eu vou conseguir. Mas e quando a gente está falando de um milagre? Milagre geralmente é algo urgente. Ninguém fala assim, eu quero um milagre, mas pode ser daqui 2 anos. Você quer um milagre para ontem. Você quer um milagre para agora. E uma porta aberta que você está necessitando muito. E uma oportunidade que vai mudar a sua vida. Aí, às vezes, você fala assim, poxa vida, em 2019 está acabando. E o milagre que eu busquei ainda não aconteceu. Aí, nesse exato momento, aquele irmãozinho abençoado, cheio de fé, cheio de conhecimento de Deus, chega para você, toca no seu ombro e fala, Deus tarda, mas não falha. Aí você fala, irmão, não, esse versículo não está na Bíblia. Deus ele não tarda e Deus ele não falha. Eu quero, através dessa palavra, incentivar cada um de nós, estimular no nosso coração
a fé de que não importa que o ano está acabando, o tempo pertence a Deus. Pode ser que nos 10 segundos finais da virada, Deus faça um milagre na sua vida, na minha vida, porque o tempo pertence a Ele. Então, quando você for fazer a sua retrospectiva de 2019, você não falar, poxa, eu desisto porque não deu certo. Não! Esse é o propósito dessa palavra, você não perder a sua fé porque é um milagre, porque algo que você buscou não deu certo, mas você confiar em Deus, que Ele está no controle de todas as coisas, que o tempo e os modos estão na mão dEle. Amém? Então vamos lá. Essa é uma geração que ela é uma geração muito sem paciência. Não sei se lá onde você trabalha é assim. Lá onde eu trabalho é assim. É tudo para ontem, né, irmão Cláudio? É tudo para ontem. É tudo urgente. Eu aprendi a ignorar a palavra. Depois, se meu chefe for assistir isso aqui, eu estou lascado. Eu aprendi a ignorar a palavra urgente do vocabulário, porque tudo é urgente. Tudo é para agora. E a gente tem que saber dosar, né? O que realmente é urgente e o que não é, para poder dar conta de toda a demanda, né? Copiando uma palavra aqui da nossa querida pastora. Só que é uma geração muito sem paciência. Se as coisas não acontecem no nosso tempo, está errado. Se as coisas não acontecem no meu tempo, Deus falhou. É assim que a geração enxerga. Porque eu pedi, Deus não deu. Mas você acabou de levantar o joelho daqui. Pode ser que Deus responda a hora que você estava ajoelhado. Mas pode ser que não. Só que essa é uma geração que está sendo criada assim. Cliquei e aconteceu. Apertei o botão, saiu a comida da portinha. 30 segundos. 5 minutos, fiz o miojo. Só que olha para você ver uma coisa interessante. Essas coisas que são muito rápidas, geralmente não são saudáveis, né? Geralmente uma coisa saudável, uma coisa bem preparada ali. Lembra do que você comeu? Eu estou só fazendo você ficar com fome, né? Lembra do que você comeu esses dias? Às vezes demorou. Eu vi minha mãe assando umas coisas, ela ficou 4 horas assando. Falei, meu Deus do céu, coitado daquele animalzinho que está ali. Então, essa concepção errada que nós temos a respeito do tempo é um grande inimigo da nossa fé. Porque se nós entendermos que o tempo pertence a Deus e que o tempo de Deus não é o nosso tempo, a nossa fé vai permanecer firme. Eu estava lendo Romanos, não lembro se foi ontem ou anteontem, e aquela parte lá que Paulo fala de Abraão. E lá fala assim, ó, Abraão, olhando para a sua incapacidade física, humana, e olhando para Sara, vendo que Sara não podia gerar filhos, ainda assim ele não desfaleceu na sua fé, mas ele foi fortalecido dando glória a Deus, porque ele sabia que Deus ia cumprir a promessa na vida dele. Imagina Abraão, ele tinha tudo para falar assim, como que vai nascer um filho dessa senhora aqui? Como vai nascer um filho de mim? De certo, ele olhava no espelho e falava, nossa, eu estou acabadinho. Como que vai nascer alguma coisa daqui? Mas não, ele olhou para aquele que nós devemos olhar. Ele não olhou para o tempo, ele não olhou para as circunstâncias, ele olhou para Deus. E ele olhando para Jesus, para Deus, né, a fé dele foi fortalecida. Então, nós vamos lutar contra esse inimigo nosso, que é uma concepção errada a respeito do tempo, que enfraquece a nossa fé, para que nós possamos terminar o nosso 2019 com a nossa fé ainda mais para cima, ainda mais viva, para que nós possamos entrar no 2020 já com essa fé pegando fogo. Amém? E para isso nós vamos participar de uma minissérie aqui, que é a minissérie da Rainha Esther. A gente vai fazer uma viagem aqui pelos capítulos do livro de Esther. Eu não vou ler todos, pode ficar tranquilo. Alguns irmãos já levantaram para ir embora na hora que eu falei do livro todo. Pode sentar. Brincadeira. Quem aqui não conhece a história de Esther? Tem alguém que não conhece? Todo mundo conhece? Então tá ótimo, dá para eu passar mais rápido aqui ainda. O livro de Esther, ele se passa aquela história por volta do ano 470 a.C., em Suzã, uma das capitais do Império. Outras capitais da Pérsia eram a Babilônia e Persépolis. O povo hebreu ele estava sob o domínio da Pérsia há mais de 120 anos. Essa parte eu tenho que ler, porque a história não é o forte. Então, o povo hebreu ele estava cativo por um exército inimigo, e ali se passa a história de Esther. Vamos entrando dentro dessa história para a gente poder
imaginar o que Esther sentia, o que Mordecai sentia, para a gente entender como que isso vai se aplicar na nossa vida. No capítulo 1, versículo 11 de Esther, projeta aí, por favor, o rei Assuero, ele dá uma ordem para a rainha Vaste. A nossa história começa dessa forma. O rei ordenou que eles fossem buscar a rainha Vaste e que ela viesse com a coroa de rainha na cabeça. Ela era muito bonita, e o rei queria que os nobres e os outros convidados admirassem a sua beleza. Então a história do livro de Esther começa dessa forma. O rei está dando uma festa para os nobres ali daquela época, e ele faz um convite, ele fala, traz a rainha lá, minha esposa, que eu quero apresentar ela para os meus amigos, ela é muito bonita e tudo mais. Ele queria se vangloriar da rainha que ele tinha. Só que a rainha Vasti, enfim, ela não obedeceu à ordem do rei. Ela falou, não sei o que deu na mulher lá, que ela não quis ir. Ela não quis ir encontrar o rapaz. E o que aconteceu? Se você já ouviu e leu histórias sobre reis, você sabe que se você desobedece um rei, a fúria do rei é algo incontrolável, ele matava pessoas. Só que no caso dela, o que ele fez? Ele destituiu ela. Ele não quis mais saber dessa mulher como rainha dele. E agora, a partir do capítulo 2, é que entram os personagens que vão nos ensinar 3 lições preciosas essa noite, que é Esther e Mordecai, ou Mardoqueu, dependendo da versão da Bíblia que você está lendo. Abre para mim Esther 2, do versículo 5, e a gente vai ler até o 8. No início do capítulo 2, o rei ele ordena que os seus servos vão no seu reino e busquem ali das mulheres mais bonitas que tinham no reino, para que ele pudesse escolher uma para ser a rainha no lugar de Vaste. E aí a gente entra nesse trecho que nós vamos ler. Esther 2, a partir do versículo 5. Em Susã morava um judeu chamado Mordecai, filho de Jair e descendente de Simei e de Quis, da tribo de Benjamim. Quando o rei Nabucodonosor da Babilônia levou de Jerusalém como prisioneiro o rei Joaquim de Judá, Mordecai estava entre os prisioneiros que foram levados com Joaquim. Mordecai levou consigo a sua prima Radassa, isto é, Esther, uma moça bonita e formosa. Os pais dela tinham morrido, e Mordecai havia adotado a menina e a tinha criado como se ela fosse sua filha. Quando o rei mandou anunciar a ordem, muitas moças foram levadas para Susã, a capital, e entregues aos cuidados de Hegai, o chefe do harém do palácio. Uma dessas moças era Esther. Agora, vamos nos colocar no lugar de Esther. Ela era uma jovem bonita, ela era uma jovem do povo de Deus. E onde ela se encontra nesse momento? Ela se encontra numa terra que não é sua. Ela havia sido levada cativa por um outro povo. Seus pais morreram. Graças a Deus pelo tio dela, que cuidou dela. Mas você acha que essa menina acordava de manhã com alguma expectativa boa? Falava, poxa, eu estou presa. Eu estou aqui na flor da idade, bonita, com toda a minha vida pela frente. Mas eu estou aqui presa, eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã. Eu não sei se amanhã, de repente, eles vão abrir aqui a porta da minha casa e vão me matar. Então, imagine como que era a cabeça de Esther, uma estrangeira ali naquela terra, que perspectiva de vida ela tinha. E, com certeza, Esther, como ela fazia parte do povo de Deus, ela tinha ouvido falar do Deus de Israel que libertou o povo do Egito. Porque Deus ele dá a ordem a Moisés para que Moisés instruísse o povo, fala da palavra dia e noite para os seus filhos. Com certeza Esther sabia. E você acha, a Bíblia não narra isso, mas entrando nesse raciocínio nosso, que Esther não clamava ao Deus de Israel? Eu estava meditando nesse texto, pensando assim, imagina, Esther sabia que o Deus dela havia tirado o seu povo de um cativeiro no passado, que era do governo egípcio, e ela agora está cativa em outra nação, ela com temor a Deus. Você acha que ela não falava assim, Deus, mas liberta a gente também, tira a gente daqui, no passado o Senhor tirou o povo do Egito, o Senhor pode nos tirar aqui da Pérsia também.
Eu imagino que Esther clamava a Deus, pedindo que Deus a livrasse o seu povo. Mas passava ano, entrava ano, e a retrospectiva que Esther fazia daquele ano era negativa. Mais um ano eu clamei a Deus e o milagre não aconteceu. Mais um ano eu busquei ao Senhor, o Deus de Israel, o Deus dos meus pais, o Deus que operou milagres no passado, mas não sei por que Deus não opera milagres nos dias de hoje. Isso é apenas uma imaginação minha a respeito da vida de Esther. Como uma jovem, como alguém que sonhava, como alguém que queria ver não só ela, mas o seu povo liberto daquela opressão. Só que aí a gente se engana. A gente se engana porque, aos olhos de Esther, as orações dela não estavam sendo ouvidas, mas Deus estava operando. Você vê no trecho que nós lemos, o livro de Esther ele é interessante, que em nenhum momento você vê a palavra Deus sendo citada. Mas é impressionante você ver como que Deus age através desse livro. Tem uma parte só que não fala a palavra Deus, mas Mordecai, se eu falar é a mesma pessoa, se eu inverter os nomes aqui, chega diante de Esther, na hora que vai fazer o apelo para ela socorrer o povo, a gente vai chegar nessa parte aqui da história, só um spoiler, para você já ficar sabendo. E ele fala assim, olha, se você não for diante do rei interceder por nós, do céu virá o nosso socorro. Essa é a única referência que tem de Deus no livro de Esther. O restante é Deus nos bastidores. Mas é interessante a gente ver Deus nos bastidores, porque por muitas vezes Deus opera ali nos bastidores da nossa vida. E a gente fica esperando uma manifestação, a gente fica esperando o profeta trazer uma palavra, vir colocar a mão na nossa cabeça, e a gente sentir um arrepio, e a gente fala assim, não está acontecendo nada, e Deus, ali que Ele está trabalhando mais na nossa vida. Por quê? Isaías 64:4, abre lá. Na NVI, esse versículo agora. Projeta aí, por favor. Olha que a primeira lição nossa. Está na NVI? Tá. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Esther estava lá na casa dela orando, falando, Deus, liberta-nos, Senhor, nos tira daqui. Como eu disse, não está registrado na Bíblia, mas é um entendimento meu, uma forma de eu imaginar a história. Enquanto ela orava, ela não via Deus fazer nada, mas lá no palácio do rei, Deus estava operando. Lá no palácio do rei, a mulher deu uma louca na cabeça dela e ela não quis obedecer ao rei. E ali naquele momento o rei falou, então eu não quero saber mais de você, pega outra. E ali já era a mão de Deus agindo. Às vezes você está orando, você não está vendo nada, mas Deus ele está agindo. É uma coisa que nós temos que aprender, irmãos. Deus ele não precisa mostrar para você que Ele está agindo, para você acreditar, Ele não precisa fazer média com ninguém, o pastor ensina isso para a gente. Ele não precisa falar, ô meu filho, você orou, olha o que eu estou fazendo. Não, você orou, acredita. Você orou, tenha fé no que você pediu, que eu vou fazer. Então é interessante essa lição que nós aprendemos com Esther. Ela orou, ela não viu nada, mas Deus estava operando. Deus estava agindo lá no palácio do rei. E aí, volta lá, em Esther 2, 5 a 8. E aqui é onde, depois de que Deus já estava operando lá no palácio, Deus fala, não, agora é a hora de você entrar para a história. Agora é a hora de você saber que eu estou operando. Então, existe o tempo onde você não sabe que Deus está operando, porque você não vê, mas você acredita nele, e de fato Ele está operando, porque Isaías diz que nunca se viu, nem ouviu, nem se percebeu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Mas vai chegar um momento que Deus vai falar, agora é a hora de você ver tudo que eu estou fazendo. Agora é a hora de você parar de chorar e começar a se alegrar para ver tudo que eu fiz. Sabe, é muito bom a gente saber o Deus que a gente serve, a gente saber que Ele se importa tanto conosco, que muitas vezes Ele não se revela a nós. Nossa, mas que loucura que você está fazendo. Porque Ele sabe que tem coisas que só o tempo pode moldar na nossa vida. Ele sabe que Ele precisa desenvolver em nós uma fé que vai nos ajudar a passar pelas lutas do amanhã.
E que se talvez ele mostrar para você o que ele está fazendo, ele não vai conseguir construir dentro de você o que ele precisa. Então ele é tão misericordioso e tão bom, que ele sabe a hora que ele age e ele sabe a hora que ele não age. Ele sabe a hora que ele se mostra e ele sabe a hora que ele não se mostra. Nós precisamos confiar nele. Amém? Então vamos continuar a historinha dela aqui. Ainda no capítulo 2, Esther é levada diante do rei e é escolhida como rainha do império. Olha que coincidência. Olha que coincidência, Esther foi escolhida como rainha do império. Isso é resultado das orações que ela fazia. Isso é resultado do plano de Deus na vida dela. Deus mostrando para ela, ó, eu ouvi o teu clamor. E eu estou te dando a oportunidade de entrar para a história. Também no capítulo 2, no final, tem uma narrativa, no momento em que o tio de Esther, isso é importante que você perceba que é a segunda lição que nós vamos aprender. O tio de Esther, Mordecai, no finalzinho do capítulo 2, ele foi chamado, Esther virou rainha, né? E ele foi trabalhar no palácio. E ele estava trabalhando ali e ele viu que tinham 2 soldados, 2 eunucos, né, do rei, que planejavam matar ele. E aí o que Mordecai fez? Ele podia falar, não vou fazer nada. Não, ele falou, ó, Esther, o fulano e o ciclano estão planejando matar o rei, porque eles estão com raiva dele. E aí Esther foi, interviu, e a vida do rei foi salva. E naquele momento, o que o rei fez? Falou, ó, registra o camarada aí, depois a gente vai dar uma gorjeta para ele, depois a gente vai recompensar o Mordecai. Só que o que aconteceu? Ele não foi recompensado. Aí no capítulo 3, mas lembre-se disso, ele fez alguma coisa boa para o rei, mas não teve uma recompensa imediata. No capítulo 3, o rei nomeia um homem chamado Amã como primeiro-ministro. E o rei ordenou que todos os funcionários do palácio se prostrassem diante de Amã. Então Deus pega um camarada e está todo mundo sentado ali. Deus não, o rei, perdão. Pega um camarada e está todo mundo sentado ali e fala, ó, esse aqui é o Amã, esse aqui é o primeiro-ministro. Quando ele passar, eu quero que todo mundo se prostre diante dele. Só que Mordecai não fez isso. Por quê? Porque Mordecai, ele temia o Deus de Israel. E ele havia aprendido que ele só deve se prostrar diante do Deus vivo. Aí o Amã ficou doido. Aí o Amã falou, mas como assim você não vai se prostrar diante de mim? Você não vai obedecer à ordem do rei? Aí esse Amã, ele era muito orgulhoso, ele descobre que Mordecai era judeu. E ele fala assim, ó, mas de raiva, eu não vou matar só o Mordecai, não. Eu vou matar todos os judeus. Está lá no capítulo 3. E aí ele consegue convencer o rei a assinar um decreto que permitia que numa data tal, eles tiraram sortes lá, a Bíblia diz, fizeram um sorteio lá, saiu um dia 13 lá, devia ser uma sexta, né? Sexta-feira, 13, saiu lá a morte dos judeus. E fala, não, nesse dia 13 do mês, que eu não me lembro o nome, vai ter um homicídio geral com os judeus. Isso aconteceu tudo no capítulo 3. Aqui, nós encontramos um grande inimigo da nossa fé na vida de Mordecai, e nesse episódio que aconteceu, que é a segunda lição nossa. Mordecai, ele havia feito o bem. Ele havia livrado o rei da morte, através daquilo que ele fez de contar para Esther o que estava acontecendo. Só que agora ele estava diante de um perigo. Quem aqui, não precisa levantar a mão não, mas já fez algo bom, já viveu uma vida que você falou, nossa Deus, eu passei por um período de santificação, passei por um período onde eu estou buscando tanto o Senhor, mas o negócio está piorando. Parece que a minha vida está apertando, parece que eu estou enfrentando mais lutas. Deus, eu fiz o bem para aquela pessoa, só que eu estou recebendo o mal em troca. O que está acontecendo? Isso é uma coisa que aconteceu com Mordecai. Ele havia feito o bem ao rei. Agora o rei assina um decreto que é para matar ele. Olha que engraçado. Essa lição a gente vai aprender ela no final, mas você precisa guardar isso aqui. As pessoas, elas podem te trair, elas podem falar mal de você, elas podem até mesmo te esquecer, igual fizeram com José, quando ele foi liberto da prisão, quando ele teve o sonho que tirou os 2 homens da prisão, melhor dizendo. Mas Deus, ele não esquece. Deus, ele não esquece daquilo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos está sendo registrado diante de Deus. Amém? No final você vai entender melhor isso aqui. Capítulo 4 do livro de Esther, já vou concluir, está quase.
Mordecai, ele manda chamar um dos eunucos do palácio e conta para Ester, fala, olha, Amã foi até o rei permitiu que fosse assinado um decreto para que todos os judeus fossem mortos. Ele fala, Ester, faz alguma coisa. Se você não fizer, os céus vão vir em nosso socorro. Mas se você não fizer nada, sua família vai ser arriscada. Depois você lê lá no capítulo 4 ele falando isso. E Ester aceita o desafio e fala assim, não, bom, então fala para todo mundo fazer um jejum, todo mundo aqui da minha casa vai fazer um jejum, e daqui 3 dias eu vou falar com o rei. Capítulo 5 de Ester, ela consegue entrar na presença do rei, e ela dá início ao seu plano. Ela convida o rei e convida Amã para ir jantar na casa dela, onde ela contaria para o rei o que estava acontecendo. Abre lá no capítulo 6 de Ester, versículo 1 ao 10. Agora pode ser na nova tradução, linguagem de hoje. A gente vai ler Ester 6, do 1 ao 10. Só uma nota importante. No final aqui do capítulo 5, Amã ele constrói uma forca e ele planejou o quê? Na manhã do dia seguinte, pendurar Mordecai lá e matar ele. Isso é no finalzinho do capítulo 5, que falam, amanhã de manhã a gente vai colocar o Mordecai lá e vai matar ele. Beleza, aí o que acontece no capítulo 6? Naquela mesma noite, o rei não conseguiu pegar no sono, olha que coincidência. Então mandou buscar o livro em que se escrevia o que acontecia no reino e ordenou que os seus funcionários lessem para ele. A parte que leram contava como Mordecai tinha descoberto o plano para matar o rei, plano este preparado por Bigtan e Teres, os 2 eunucos que eram guardas do palácio. Aí o rei perguntou, que homenagens foram prestadas e que prêmios foram dados a Mordecai por ter feito isso? Nada se fez a esse respeito, responderam os funcionários. Justamente nesse instante, Amã entrou no pátio que ficava ao lado dos quartos do rei para lhe pedir que mandasse enforcar Mordecai na forca que ele, Amã, havia mandado construir. O rei perguntou, quem está no pátio? É Amã, responderam os servidores. Mandem que entre, ordenou o rei. Amã entrou e o rei lhe disse, eu quero ter o prazer de prestar homenagem a um certo homem. Diga-me o que eu devo fazer por ele. Amã pensou assim, quem será este homem e a quem o rei tanto quer honrar? É claro que sou eu. Amã disse ao rei, mande trazer as roupas que o Senhor usa e também o cavalo que o Senhor monta, e mande também colocar uma coroa real na cabeça do cavalo. Então entregue as roupas e o cavalo a um dos mais altos funcionários do reino e ordene que ele vista as roupas no homem que o Senhor deseja honrar. Depois, que ele leve o homem montado a cavalo pela praça principal da cidade e diga em voz alta o seguinte, é isto que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Então o rei disse a Amã, vá depressa, pegue as roupas e o cavalo, e faça com o judeu Mordecai tudo o que você acaba de dizer. Ele costuma ficar sentado na entrada do palácio. Não deixe de fazer nenhuma das coisas que você disse. Que reviravolta no final da história. Eu fico imaginando como que a cara desse camarada ficou. Ele falou assim, nossa, o rei vai me honrar. Imagina ele ali borbulhando de alegria. E de repente ele falou, pega o melhor cavalo, põe uma coroa até na cabeça do cavalo, e veste a melhor roupa, aí o rei fala, nossa, show, gostei, mas faz isso para o Mordecai. Projeta para mim Gálatas 6, 9. Agora a gente vai ver a lição 2, que eu tinha prometido ali atrás. Lembra que Mordecai havia feito o bem para o rei no capítulo 2? E ao invés de ser honrado, a situação dele piorou? Olha o que diz em Gálatas 6, 9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, olha a expressão legal da nossa mensagem ali de novo, chegará o tempo certo, em que faremos a colheita. Chegou o tempo certo na vida de Mordecai. Aquela não era a hora de Deus honrar ele ainda, mas o bem que ele tinha feito permaneceu diante de Deus. E Deus, irmãos, eu não sei se alguém já ficou devendo alguma coisa para você. Deus, a gente é devedor eterno dele, mas na sua misericórdia, ele prometeu nos recompensar. Ele nunca vai dever nada a ninguém. Ele sempre vai recompensar tudo aquilo que ele promete na sua vida. Então chega um momento onde Mordecai ele não desanimou, ele não desfaleceu.
E Deus honrou a vida dele. Eu não sei você, se você desanimou, se você desfaleceu. Você falou assim, poxa vida, mas eu fiz o bem para tanta gente na minha vida. Mas eu ajudei tantas pessoas, eu me dediquei com tanto afinco ao Senhor e não aconteceu nada. Põe de novo aí. Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo que faremos a colheita. Que essa palavra possa trazer fé ao seu coração, para que você não desista de continuar sendo um servo fiel de Deus, para que você não desista de continuar fazendo o bem para as pessoas, de continuar fazendo o bem para a sua igreja, o bem para a sua família, porque os homens podem te trair, os homens podem ser ingratos, mas Deus ele vai recompensar a sua vida. Mas Deus ele vai honrar o fruto do teu trabalho. Por último, essa é para a gente encerrar agora. Qual que era a probabilidade de exatamente na noite, olha que coincidência, né? Na noite em que a execução de Mordecai havia sido planejada para o dia seguinte, o rei não conseguia dormir e pegar o livro e ler exatamente a parte onde foi registrado o ato heróico de Mordecai. Qual que era a probabilidade disso acontecer? De Amã desconfiar de toda aquela honraria que ele havia dito para si mesmo, seria feita para Mordecai. De no momento certinho, Amã pega e chega lá no palácio do rei, para ele poder carregar o menino, o Mordecai. Qual a probabilidade, agora essa pergunta é para você, do milagre que você clamou durante todo esse ano acontecer, ainda antes que o ano termine? Pensa aí. Qual que é a probabilidade dele acontecer? Pouca? Nenhuma? Quero te dar uma palavra de vitória que Deus falou comigo essa semana. Recebe aí, irmão. Deus, ele não trabalha com probabilidades, Deus ele trabalha com milagres. Amém? A ferramenta de Deus não é probabilidade, ele não precisa de probabilidade, ele precisa de milagres. Eu estava lendo aquele texto onde Jesus pegou e falou assim, Pedro chegou para Jesus e falou, ó Jesus, né, tem que pagar os impostos, o pessoal da Receita está aí. E aí, Jesus falou, vai pescar. Olha que interessante. Irmãos, quem que já pescou e achou 5 centavos na boca de um peixe? Então, aí, através daquela palavra, Deus trouxe isso na minha vida. Ele falou, Pedro, eu não trabalho com probabilidade, eu não trabalho com lógica. A palavra de Deus diz em Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu entendimento. Eu não preciso da forma que você pensa para eu agir, eu não preciso do teu conselho. Você chegar e falar assim para mim, Deus, faz dessa forma que vai dar certo. Eu faço milagre, eu faço do jeito que eu quiser. Amém? Então não desanime, não pare de crer, amém? Concluindo o capítulo 6, para entregar a minissérie aqui, a gente encerrar. Amã honra a vida de Mordecai com aquilo que ele havia planejado para si. E no capítulo 7, Esther conta os planos dele para o rei, e a forca que foi construída para matar Mordecai, matou Amã. Tem mais 3 capítulos no livro de Esther, capítulo 8, 9 e 10. Mas eu vou deixar para você ler na sua casa. Para você ver o que mais aconteceu com Mordecai, porque tem mais coisa que aconteceu na vida dele. O que mais aconteceu com Esther? E qual que foi o destino do povo judeu? Está parecendo final de série da Netflix, né? O que foi que aconteceu com o povo judeu? Leia Esther 8, 9 e 10, que você vai descobrir. Amém? Feche seus olhos nesse momento. A gente vai fazer aqui uma oração. Depois o missionário Davi vai conduzir o restante. Deus, ele não tarda e Deus, ele não falha. Deus, ele faz tudo no tempo certo, ele faz tudo na hora que tem que acontecer, porque ele é sábio. Tem coisas que só o tempo pode produzir na nossa vida e Deus sabe disso. Por isso que ele não opera na hora que eu e você queremos, mas na hora que ele quer. A hora que você fizer a sua retrospectiva de 2019, lembre-se disso. Deus está trabalhando em cada oração que você fez, ainda que você não veja. Continue fazendo o bem e andando nos caminhos dele, pois ele vai te recompensar na hora certa. E não foque os seus olhos nas probabilidades. Essa não é a ferramenta de Deus. Deus prefere usar milagres. Amém?
Senhor nosso Deus e Pai amado,